Reunião dessa noite com uma página de meditação do livro Recados do Meu Coração, de José Carlos de Lucas, pelo Espírito de Bezerra de Menezes. A lição Resposta a Jesus. Filhos da alma, procuremos diariamente um instante de recolhimento interior. Asserenemos a mente. Leiamos uma página que nos relembre as lições do nosso Mestre e façamos uma análise de nós mesmos sobre o convite que Jesus nos formulou há mais de 2000 anos, consistente no amor ao próximo como a nós mesmos. Jesus ainda espera a nossa resposta e dela depende a felicidade que tanto procuramos. Somente precisamos dizer sim a Jesus, meus filhos. E isto significa dizer sim ao amor. O que tem nos impedido de fazer isso? Refletir com Jesus é das mais eficientes terapias espirituais colocadas à nossa disposição. Então agora eu convido a todos para nós elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, para nós iniciarmos a nossa reunião de noite sob a proteção divina. Senhor, deste-nos a oportunidade de servir. Ajuda-nos a amarmos a tarefa. Ofereceste-nos o Evangelho como alimento da alma. Auxilia-nos a sorver seus ensinos. Legaste-nos a doutrina espírita como farol na caminhada. Ajuda-nos a seguir suas luzes, não permitindo que nos percamos nas sombras do materialismo. Auxilia-nos a reconhecer nossas fragilidades ante os desafios da senda e fortalece-nos a fim de que possamos corrigir as falhas que porventura cometermos. Sê nosso amparo, Senhor, permitindo que os teus mensageiros nos inspirem, para que sempre tenhamos consciência da nossa natureza espiritual e a servir-te com humildade e responsabilidade, a fim de que o teu exemplo se reflita nas tarefas que abraçamos para a nossa redenção e progresso espiritual. E assim, em teu nome, Senhor, damos por iniciada a nossa reunião dessa noite. E hoje, com grande prazer, com grande satisfação, recebemos o nosso amigo de Mafra, Itaialpolense, né? O Altaíris Veiga, que vem do Centro Espírita, da Fundação Espírita Eurípides Barçanufo. Que Jesus o inspire e ilumine nessa noite. Boa noite. Boa noite. Que bom estar aqui, nesse ambiente onde sentimos vibrar a psicosfera do amor. Sueli Calder Schubert, uma médium muito conhecida, escreve o livro Dimensões Espirituais da Casa Espírita. E é muito interessante porque ela
aborda, explica a questão do ambiente e daí fala sobre a ambiência. O ambiente é tudo que nós vemos, tocamos na dimensão física. E a ambiência é o resultado dos nossos pensamentos, sentimentos e vibrações que se acumulam na psicosfera espiritual. Então, assim como nós temos o ambiente psíquico individual, aqui contribuímos para o psiquismo coletivo. E é sobre essa visão, essa perspectiva que nós vamos trabalhar hoje. Como espíritos milenares em trânsito pela Terra, desde o átomo ao arcanjo, que um dia foi átomo, nós estamos construindo a luz que vai aos poucos eliminando as escamas das paixões e tornando-nos espíritos melhores, cuja meta é chegarmos ao espírito puro. Conforme há pouco estudávamos aqui sobre a escala espírita, que está lá no livro dos Espíritos, né? Nessa obra extraordinária, questões número 100 a 113. Quem quiser depois pode ver. Então, como espíritos em trânsito nessa jornada milenar, nós estagiamos em planetas. Atualmente, nós estamos vinculados à Terra. A nossa condição de espíritos, a nossa vibração está em harmonia com o mundo em que nós habitamos. Existe, assim como na escala espírita, existe classificação de mundos que os espíritos, através de Kardec, nos informam até o 5º nível, porque talvez nós não temos ainda condições de entender além disso. Assim como não temos ainda condição de entender o que é ser um espírito puro, porque ainda estamos distantes. Uns já estão mais perto, outros mais distantes, mas todos estamos a caminho. Então, vamos hoje olhar essa perspectiva do planeta Terra, que olhando lá de cima, né, é azul, tudo azul. Então, nós estamos no 2º estágio de mundos. O primeiro são os mundos primitivos, onde tudo é rudimentar, onde tudo é difícil. Mas nós já passamos por essa fase. A Terra tem em torno de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Um bom tempo já, né? Então, ao longo desses bilhões de anos, ela já passou do estado primitivo para o estado de provas e expiações. E vamos agora, nessa fase de transição, passar para um outro estado, que é o 3º nível, mundo de regeneração. Então vamos ver aqui o instrumento. Boa noite, sejam bem-vindos. Então, o que é o mundo de provas e expiações? Na definição que Allan Kardec traz no Livro dos Espíritos, né? E também no Evangelho segundo o Espiritismo, são os mundos nos quais o mal ainda predomina sobre o bem. Então, olhando o cenário, desde o tempo de Jesus, há 2000 anos, a gente ainda vê, em muitos países, em muitos locais, espíritos encarnados e desencarnados, que estão vinculados pelos laços do pensar, do sentir, ainda propensos a fazer o mal. Não é o caso aqui de Itaiópolis, né? Onde as pessoas já conseguem pensar mais no bem do que no mal, né? É um estágio do processo evolutivo, individual e coletivo.
Eu gosto muito de citar Gandhi, Mahatma Gandhi, que ele pregava e vivia no bem. Ele promovia a paz, era o instrumento da paz. Então ele diz assim que eu acredito que uma pessoa pode viver em paz. E que se essa pessoa estiver em paz, vai influir na paz da outra pessoa que com ela vive. Duas pessoas em paz, em harmonia, influem no conjunto familiar. Esse conjunto influi no bairro, que influi na cidade, no estado, na nação e no mundo. Então, a paz, na visão dele, começa na harmonia interior de cada um de nós. E é uma verdade. Porque a psicosfera espiritual é decorrente da nossa vibração no bem ou no mal. André Luiz relata-nos, no livro Os Mensageiros, que é o segundo da série de 16 obras, né? Que eles estavam volitando. Os espíritos não caminham, eles volitam, né? Em direção a um local para assistir a alguns espíritos. E no percurso, ele sentiu a respiração ofegante. E ele comenta, para nós entender o que é isso, era igual a fumaça de uma queimada, que entra no carro mesmo que esteja tudo fechado, né? Aquela respiração fica ofegante. E ele pergunta, mas aqui não tem fumaça de queimada, o que é isso? Aí o assistente Aulus, que acompanhava a caravana, disse assim: olha, André, essa região condensa fluidos perniciosos de encarnados e desencarnados em conúbio no mal, tornando a atmosfera densa de fluidos perniciosos. Então, esse relato do André Luiz dá-nos uma ideia da responsabilidade nossa no ato de pensar. Questão 459 desse extraordinário livro: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Olha que pergunta sábia. Os espíritos na outra dimensão conseguem influir em nossos pensamentos e em nossos atos? Olha a resposta que deram-nos os espíritos: influem muito mais do que imaginais. Habitualmente são eles que nos dirigem. Então, o ato de pensar estabelece conexões, e a partir daí nós passamos então a contribuir para uma psicosfera boa, saudável ou densa, desagradável. Então, aqui nesse mundo ainda estamos exercitando essa prática para, enfim, implantarmos em nós e ao redor de nós a mensagem do amor. E vamos adentrar num mundo de regeneração, um ciclo diferente, onde serve de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Então nós vamos, aos poucos, nesse período de transição, que pode demorar alguns milhares de anos, né? Mas já vamos implantando um novo estado vibracional, porque tudo é vibração no universo. O fluido, como diz Allan Kardec lá no livro A Gênese, capítulo 14, o fluido é manipulado pelo pensamento, que lhe modifica as moléculas. Olha que fantástico isso, né? Na última exposição que eu fiz aqui, eu falei sobre sentir, né? Pensar, sentir e agir. E mostrei algumas imagens de um pesquisador japonês, Amaro Emoto, que vem estudando o efeito do pensamento sobre as moléculas da água. E comprovou em laboratório científico, pesquisas sérias, de que a água se transforma conforme a onda vibracional que ela recebe. E o corpo físico é 68% H2O, né? Então, se eu dirijo para alguém um pensamento bom, eu estou ajudando na vida saudável dessa pessoa. E um pensamento negativo, destruindo as moléculas desse corpo. Então, os mundos de regeneração que nós estamos aí
candidatos a habitá-los, né? Vamos poder fazer isso. Veja que Jesus, que é para nós o caminho, verdade e vida, governador espiritual da terra, Jesus é o Espírito que coordenou uma equipe de engenheiros siderais para constituir essa casa que nos serve de habitação. Espírito perfeito que Deus deu ao homem para servir de guia e modelo. Está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o Espírito mais perfeito que Deus deu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Então ele disse que há muitas moradas na casa do Pai. Está lá registrado no Evangelho, capítulo 3. Então o que acontece? Aqui nós encontramos, de acordo com o nível de evolução de cada espírito, é a constituição dos mundos. No livro A Gênese, tem o capítulo 20 que fala da geração nova. Então, estão reencarnando no planeta Terra espíritos de uma categoria mais elevada, para justamente impulsionar o progresso, o desenvolvimento, e alguns reencarnaram em Caiópolis. Então, ele habita uma morada para evoluir mais. Cada mundo tem um grau evolutivo, dependendo de seus habitantes. Então, se nós queremos um planeta melhor, nós precisamos nos melhorar. Porque à medida que nós vamos nos elevando moralmente, intelectualmente, nós vamos contribuindo para essa ambiência ser melhor. E há 5 classificações de mundos. Essa classificação não é absoluta, como está lá no livro O Evangelho, mas é baseada em razão do estado de cada mundo e seu destino. Então, cada planeta tem um destino. E aqui a gente pode comparar com escolas, né? Tem o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Então, à medida que nós vamos evoluindo, vamos habitando outros planetas, assim como vamos ascendendo no nosso nível educativo. Todos os espíritos começam seu estágio evolutivo do mesmo modo e evoluem de acordo com o seu próprio mérito. Então, disse Jesus, Deus é bom e justo, e a cada um dará segundo suas obras. Então, é a lei da meritocracia, não existem privilégios. Se nós vemos uma família, por exemplo, uns que nascem num corpo perfeito e outros num corpo deficiente, não é que Deus está castigando aquele e privilegiando este. É que cada um de nós, ao longo da trajetória, vamos praticando ações, muitas vezes equivocadas, e precisamos retornar para reparar o dano causado a nós e àqueles que estão no núcleo familiar. André Luiz informa com muita propriedade isso, quando ele explica lá no livro Os Mensageiros sobre o Instituto da Reencarnação. 9 espíritos, em média, trabalham para que nós tenhamos a nossa encarnação. São engenheiros geneticistas que vão estudar qual a necessidade do corpo que vamos ter na Terra e vão elaborar um mapa para o nosso corpo e vão implantar naquele espermatozoide que vai chegar ao óvulo para fecundar esse mapa genético que hoje a ciência estuda e define como genoma. Então, o tamanho do corpo, o sexo e tudo o que faz parte da nossa necessidade evolutiva. Por isso que estamos aqui. O outro grupo de espíritos vai estudar qual a necessidade familiar nossa. Vamos reencarnar junto àqueles com os quais nos vinculamos, porque a família é uma ideia genial de Deus. E esse grupo de espíritos que forma a família, na condição de marido, mulher, sogra, sogro, vizinho e tal, estão vinculados por necessidades mútuas. É por isso que nós temos essa oportunidade da reencarnação. E quando nós evoluímos,
e adquirimos méritos, nós passamos então a auxiliar um grupo maior de espíritos. Veja o exemplo da mãe de André Luiz. André Luiz, você já deve ter lido, já deve ter assistido o filme, foi médico aqui na Terra. Quando desencarnou, se viu num ambiente hostil, que nós sabemos que é o umbral, que é o resultado das vibrações dos espíritos imperfeitos que formam aquela massa que se chama umbral. E ele ouvia acusações suicida, suicida, e ele dizia, não deve ser comigo, porque eu não me suicidei. E ele lembrava que esteve ainda internado com um tumor muito grande no abdômen. E aí então ele desencarnou. Mas aquelas vozes continuavam, até que 8 anos depois, ele lembrou da oração que a mãe dele ensinara quando criança. Prostrou-se e orou. E no mesmo instante um clarão se fez. E ele abriu os olhos e viu um espírito iluminado, irradiando paz. E ele disse, mas você demorou tanto a me socorrer? Aí o espírito disse, eu estive desde o primeiro instante contigo, mas você não conectava comigo. Olha que revelação importante isso. Ele lembrou da oração e conectou-se, ou seja, abriu um canal vibracional e aí Clarencio o assistiu. Ele foi conduzido lá para a colônia, vocês sabem já da história, mas eu queria parar justamente quando, depois de um longo tempo, ele conseguiu que a mãe dele viesse visitá-lo. Ela já estava numa outra dimensão, era o espírito mais iluminado. E após algumas visitas, eis que a mãe chega irradiando, seu olhar parecia um foco de luz. E ele disse, mãe, o que está acontecendo? E ela disse assim, filho, consegui autorização dos mentores para reencarnar. Eu vou voltar à Terra. Ele ficou impressionado porque ela sofrera muito com o abandono do pai, que foi viver com outras aventuras, e ela manteve eles ali, educou com dignidade, mas ela estava feliz por estar reencarnando. E ela disse, tem mais, André, teu pai vai reencarnar também. Aí ele começou já a ficar mais preocupado. E nós vamos nos casar novamente. E aquelas almas infelizes que foram motivo de queda do seu pai, vão ser minhas filhas. E eu vou amá-las. Aí o André Luiz entendeu a mensagem de Jesus, que diz assim, amai-vos e sereis felizes. E ela acrescentou que ela não poderia estar bem no plano espiritual, vendo o seu pai e aquelas infelizes almas no umbral sofrendo. Então isso demonstra exatamente o que está aqui, Ela, através dessa ação, ia adquirir méritos, provavelmente para não mais reencarnar na Terra. Porque nós vamos reencarnar aqui tantas vezes quantas sejam necessárias, até absorvermos o ensinamento que o mundo nos oferece, até aprendermos a amar. Aí poderemos habitar outro mundo, porque a nossa evolução espiritual, ela decorre exatamente do que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 115. Os Espíritos foram criados simples e ignorantes, então não houve privilégio. Ou sem saber. Saber, meus irmãos, não é ter conhecimento apenas, é ter sabedoria. O que é isso? É nós colocarmos em prática aquilo que aprendemos, é ser sábio. Muitas vezes não tem título acadêmico, mas a pessoa é sábia, porque ela tem dentro de si a disposição de fazer, de amar, de servir. Então,
nós nascemos sem esse saber, sem esse conhecimento. Eles crescem gradualmente até chegarem progressivamente à perfeição, através do conhecimento da verdade, que brota das experiências múltiplas. Hoje eu estava estudando aqui sobre a escala espírita, né? Então nós temos um destino, uma meta, que é sermos espíritos perfeitos. E para isso nós vamos passar pelas experiências, e estamos passando pelas experiências terrestres. Eu admiro muito o que deixou para nós Tales de Mileto, um filósofo que viveu 600 anos antes de Cristo. E lá não se escrevia nada. O ensinamento era passado assim pelos discípulos, de geração em geração. E chegou até nossos dias. Então esse filósofo disse que para ser feliz, só 3 coisas eram necessárias. E ele sintetizou cada uma delas em 2 palavras. Olha a capacidade de síntese daquele espírito, que por natureza, como Sócrates e tantos outros, era um espírito de luz, que veio ajudar a desenvolver a humanidade. Então ele disse o seguinte: 3 coisas. Primeiro, consciência tranquila. É fácil ter a consciência tranquila? E aí eu lembro Santo Agostinho, que disse, respondendo a Allan Kardec na questão 919 do Livro dos Espíritos, qual é a forma que tem o homem de se aperfeiçoar, de se melhorar e resistir à atração do mal? E ele diz: fazei como eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, dialogava com a minha consciência, passava revista a tudo que fizeram, indagava de mim mesmo se eu teria feito algo que, sendo feito por outro, eu condenaria. E assim grande força adquirirá. E onde está escrito a lei de Deus? Questão 621. Na consciência. Então, toda vez que nós fazemos essa autoanálise, nós expandimos nossa consciência. Então, quando Tales de Mileto falou que a primeira coisa para ser feliz é ter consciência tranquila, imagine a dimensão desse saber. Segunda coisa, coração pacificado. Não ter ressentimento, rancor, mágoa, manter o coração em paz. E a terceira, conduta reta. Então, se a gente manter a consciência tranquila, o coração pacificado e a conduta reta, nós estaremos expandindo nossa consciência para entender a consciência divina, que é amor, bondade. Então, nessa jornada, a evolução vai do átomo ao arcanjo, que um dia foi átomo. Questão 542 dos Espíritos. O átomo é a menor partícula. Hoje já não é mais, né? Porque já pesquisaram e encontraram outras partículas menores que o átomo. Mas em 1857 não se tinha ainda esse conhecimento científico, então o átomo era a menor partícula. Na física quântica, que hoje tem muito cientista estudando, eles chegaram à conclusão de que a partícula, o nêutron, o elétron, a onda, tudo está conectado. Então eles estão confirmando hoje o que Allan Kardec já, lá em 1864, no livro A Gênese, colocou com muita sabedoria, que realmente o universo vibra e tudo está conectado a tudo. Tudo está em velocidades diferentes, mas vibrando. Então, quando expandimos nossa consciência, entramos no mundo subaquântico. Ou seja, vamos entender o mineral, que eu falei do japonês, que ele está comprovando que o mineral sofre efeito de vibrações e se modifica. O vegetal, desde as algas marinhas até as florestas amazônicas, né? Tudo está vibrando. No animal, um estudo feito aí com elefantes demonstrou que a sensibilidade é muito grande dos elefantes.
os cachorrinhos, né? Que hoje são a alegria de quantas e quantas famílias, né? Tem sensibilidade, eles sentem, captam. Os cavalos, esses dias eu vi um cavalo que ia no hospital, identificava no quarto quem estava com maior necessidade. Não sei se vocês viram isso, né? Então, quer dizer, olha o que está se descobrindo no estudo da física quântica. Então, todos têm sua jornada espiritual. Tudo evolui no universo e no planeta. E o nominal, que somos nós, a sensibilidade do amor. Então, Jesus não veio curar doenças. Jesus veio curar doentes, que são os espíritos ainda em vibração baixa. Nós precisamos aumentar nossa frequência nos hertz, né? Até 1000. Então, quando a gente está odiando, está lá em 20. Quando a gente está praticando solidariedade, compaixão, a gente aumenta para 400, 500. E quando está amando, chega a 900. Por isso que as pessoas buscavam Jesus, porque ele era uma fonte dessa energia do amor. Quando aquela senhora que passava 12 anos sofrendo com uma hemorragia e não curava, quando ela soube que Jesus passava na sua cidade, colocou em seu pensamento: eu vou, se eu não puder falar com ele, pelo menos tocar nas suas vestes e vou ficar curada. E quando ela tocou nas vestes, Jesus perguntou aos seus apóstolos: quem me tocou? Eles disseram: mas como, mestre? Que tem tantas pessoas? Não. Eu senti que de mim saiu virtude. E ela levantou a mão e disse: fui eu, mestre, e estou curado. Aí ele fala: tua fé te curou. Então ela conseguiu, na vibração, na frequência, conectar-se com a frequência do Cristo. Então, esse relato lá de Mateus é muito significativo para nós entendermos o que é expansão da consciência e essa sensibilidade, essa captação da vibração. Então, a consciência humana, passando então do reino animal, vegetal, animal, a consciência nossa, de espírito, na fase humana, é o ápice. Quer dizer, chegou no ápice da nossa evolução como consciência de espírito. Só que nós vivemos muito mais pelos impulsos automáticos do que pela consciência espiritual. Quantas ações que são assim reflexo dos conteúdos nossos armazenados no inconsciente. A Joana de Ângeles, através do Divaldo Pereira Franco, oferece-nos um livro chamado O Despertar do Espírito. É muito gratificante ver os 3 níveis que ela coloca. No porão do inconsciente, as vivências passadas. No primeiro andar, as vivências atuais. E no segundo andar, no terceiro nível, né? A expansão para o futuro. Pensar como espírito no corpo. E não pensar como um corpo que tem um espírito. Então ela coloca isso de forma didática para a gente entender o que seja nos livrarmos dos impulsos automáticos e despertarmos a consciência espiritual. O que é um impulso automático? Você está andando de carro, tranquilo, aí daqui um pouco o carro da frente para, no meio da rua. Aí você para, nossa, o que aconteceu? Se tiver a consciência expandida, né? Será que deu um problema mecânico? Será que a pessoa está passando bem? Se você agir pelo impulso automático, mas que barbeiro vai parar justamente no meio da rua e começa os impropérios, né? Perceberam assim a diferença? No semáforo. Abriu o semáforo, quantos segundos você espera para sair se estiver atrás do primeiro carro? Sem buzinar.
bateu o carro, aconteceu algum fato, você se preocupa em atender aquela pessoa ou com o prejuízo material que aconteceu? Então nós estamos nesse processo de agir por impulso. O gato se pisou, ele morde. Ele não raciocina, ele não pensa. Então nós precisamos aprender a ressignificar as coisas que são temporárias. E quando nós conectamos com Jesus, com sua mensagem, nós passamos a enxergar as coisas numa perspectiva diferente, num prisma de amor. Então, se nós vivêssemos mais pelo amor universal ensinado por Cristo, abriremos a conexão com os planos divinos. Então, o mundo vai se modificando à medida que nós vamos conseguindo contribuir com ele nessa melhoria. Com o Espiritismo, porque o Espiritismo, lá na definição do Evangelho, é a religião universal do amor e da sabedoria, deste como dos demais mundos igualmente habitados. Vocês já devem ter lido isso lá. Então, ele resume as ciências e traz-nos, didaticamente falando, principalmente na primeira obra, dividido em 4 partes, né? Deus infinito, a existência do Espírito, as leis morais, e depois o que vai acontecer conosco se a gente conseguir nessa caminhada. Então, o Espiritismo, vamos por assim, diante das tenebrosas ideias de inferno eterno, que ao longo dos milênios foi implantado em nossas cabeças, né? Se você for ruim, vai para o inferno, vai queimar eternamente. Se você for bom, vai para o céu, vai desfrutar eternamente do descanso eterno. Mas se for mais ou menos, vai ficar no umbral, né? No limbo. O Espiritismo derruba essas narrativas equivocadas para dizer que nós vamos estar no céu ou no inferno conforme o nosso estado vibracional. Então, o inferno e o céu pode ser hoje, já aqui em Teópolis, ou o inferno, dependendo de como nós vamos vibrar. Então, outro juízo de Deus. Quando você morrer, você vai lá, Deus vai estar no trono, esperando. E se você for mal... Então, não existe esse Deus desta forma. O que é Deus? Questão número 1. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Só que o homem, não conseguindo entender isso, humanizou Deus. Trouxe Deus à sua forma. Tanto é que, na antiguidade, os ricos construíam deuses de ouro, os pobres de barro, de madeira, para cultuar. Quando, na verdade, Deus está dentro de cada um de nós, disse Jesus. O reino de Deus está em vós. Então, no lugar disso, nos ensina que somos espíritos em processo evolutivo, caminhando na direção do infinito. Olha como é esperançoso, consolador. A doutrina espírita é consoladora. Terminou esse período aqui, nós vamos continuar com o nosso acervo espiritual rumo ao infinito. Errando e acertando, mas sempre crescendo. E que um dia chegaremos à plenitude de nós mesmos, sempre julgados pela nossa própria consciência. Dizem os bons espíritos Allan Kardec, lá na questão 540. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei da harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Então, nós estamos abrindo o entendimento, mas ainda tem muita coisa que a nossa capacidade não permite entender. André Luiz diz que muita coisa na colônia ele deixa de trazer para nós, porque nós não temos parâmetro para entender. Então, à medida que a gente vai evoluindo, vai conseguindo entender o cosmos. Eu trouxe aqui também para a gente pensar um pouco sobre o que está acontecendo no nosso planeta.
que são os fenômenos da natureza. É terremoto, vulcões, tornados, enchentes. O nosso Rio Grande do Sul está vivendo um período muito difícil com as enchentes. Semana passada, o estado de Ohio, nos Estados Unidos, 26 tornados, várias cidades dizimadas, desapareceram, terremotos e outros fatores. Por que isso está acontecendo? Vamos ver então a visão espírita desses fenômenos. Os fenômenos naturais desempenham um papel fundamental na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas e na regulação dos processos naturais. Então existe uma razão de ser. Existe um porquê, que está além, talvez, da nossa compreensão. Eles são responsáveis pela formação de paisagens, pela renovação dos recursos naturais, pela dispersão de sementes e pela polinização das plantas. A gente não para pensar nesse objetivo do fenômeno. Semana eu estava com a Vercelli assistindo sobre a história da Irlanda, do norte, do sul. Eu fiquei impactado com aquelas paisagens lá. E depois eu fui estudar que são resultado de vulcões que tornaram aquele ambiente daquela forma. Mas a gente não vê hoje o vulcão, mas aconteceu há alguns milênios, E assim nós vamos entendendo o objetivo. Os grandes fenômenos da natureza têm todos um fim providencial. Porque Deus está no comando, então não vai acontecer algo que não esteja uma necessidade. Pois tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão divina. Às vezes ocorre com o objetivo de atingir o homem. Então, olha só. O que aconteceu no Rio Grande do Sul? Mexeu com a nação brasileira e com o mundo. Quantas pessoas que a partir de ver aquele fato pensou, meu Deus, vou ter que parar a minha atividade econômica e ajudar esse povo. E aconteceu. Deslocamento de pessoas de várias partes, equipamentos, alimentos. Não é que isso fosse necessário, se nós despertássemos sem ver o sofrimento. Então o sofrimento ainda é necessário para que nós entendamos a mensagem do Cristo, de solidariedade, de compaixão, de ajuda mútua. Muitas vezes acontece um fenômeno, um desastre pertinho de nós e nos toca o coração. Eu lembro da enchente em Mafra, a gente teve que se mobilizar. Quanta gente ali atingida. Então esses fenômenos têm esse objetivo de tocar o coração do Espírito encarnado e acelerar o processo. Porque se ele ia ficar estacionado no ter, a partir desse fenômeno, ele vai pensar no ser. Ele vai despertar para expandir sua consciência. Na questão 538 do Livro dos Espíritos, eu fui buscar como que ocorrem esses fenômenos. Como é que acontece essa aglomeração de gotículas numa nuvem e lá cai 100 milímetros, que nem hoje caiu em Porto Alegre, 150 milímetros, Como é que acontece isso? E os espíritos que presidem a sua natureza formam categoria à parte do mundo espiritual, serão seres especiais ou espíritos que foram encarnados por nós. Então os fenômenos são presididos por espíritos. E daí a resposta: foram encarnados ou que serão. Outra questão: esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espiritual? Depende do papel mais ou menos material ou mais ou menos inteligente que desempenham. Então, quando acontece um fenômeno desses, tem equipes de espíritos atuando. E conforme a responsabilidade é o nível evolutivo. Uns comandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior.
tanto entre os espíritos como entre os homens. Olha a comparação aqui que trazem para nós lá no Livro dos Espíritos. Na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é apenas um espírito que age ou ele se reúne em massa para produzir? Reúne-se em massas inumeráveis. Vocês sabiam já disso? Os fenômenos da natureza são executados por legiões de espíritos que trabalham o fluido, aglutinam ou promovem o vento que gera as tempestades. Está aí no Livro dos Espíritos. Disse Jesus, lá na parábola dos trabalhadores, lá em Mateus, 21, então Jesus fala dos trabalhadores da primeira hora, da segunda, terceira e da última hora, que todos receberiam a remuneração, o reconhecimento. Então olha o que está escrito ali, afirma que qualquer operário, independente do nível evolutivo, que aceita o convite para o trabalho na vinha. O que é a vinha? É o reino divino. É onde estivermos. Nós podemos implantar o reino de Deus em casa, no trabalho, na rua, onde estivermos. A vinha é em todo lugar. Não importa o quão tarde do dia, receberá uma recompensa, igual com aqueles que foram fiéis por mais tempo. Lembra lá da parábola que os primeiros que foram trabalhar receberam um denário. Os da segunda hora e da última hora também receberam um denário. E aí os primeiros reclamaram, mas nós tivemos o dia inteiro aqui. Aí pergunta o Senhor, mas quanto que eu lhes prometi? Um denário. Então, toma o que é seu. Quanto que o dono da vinha prometeu aos últimos? Um denário. Então, aqui nós entendemos que o despertar da consciência pode ser a qualquer momento. Se não foi o ano passado, o mês passado, se não foi ontem, pode ser hoje. Chico Xavier, que é um espírito iluminado, deixou-nos um legado de 432 livros. Escreveu uma frase que se aplica nesse caso agora e em todos os demais. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Como é consolador essa visão, né? Quantos de nós gostariam de voltar lá no tempo de juventude, e fazer diferente? O tempo da madureza, mas nós não podemos voltar no tempo, mas nós podemos mudar no novo tempo, que é uma situação própria do livre-arbítrio. A qualquer momento eu posso tomar minha decisão. Veja que Paulo, que o nome dele era Saulo, estava indo cumprir o seu dever de soldado romano, prender Ananias, lá em Damasco. E no meio do caminho ele recebe uma pergunta que mexe com ele, na acústica de sua alma. Ele ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele reconhece Jesus, e ele cai do cavalo, fica cego, cai do cavalo literalmente. E no mesmo instante ele diz assim: Senhor, que queres que eu faça? Então é um exemplo de conversão instantânea. Nós temos nossa conversão paulatina, a gente vai aos poucos assimilando e se aceitando. Aí Jesus diz a ele: vai a Damasco e Ananias restituir-lhe a visão e lhe dirá o que fazer. E a partir dali ele muda o nome dele de Saulo de Tarso para Paulo de Tarso. E passa então a ser
o apóstolo dos gentios, né? Passa a visitar comunidades, grupos, escrever epístolas, mesmo preso e condenado, ele escreve epístolas, cartas, né? Às comunidades. Então disse Jesus: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos. Outra frase sua que tornaria muito conhecida, né? Então, aqui está algo que nos mexe com a humildade, né? Não queiramos ser os primeiros, mas estejamos entre eles. Então, Jesus está batendo em nossa porta. Vamos abri-la e ouvir sua mensagem? Que Ele nos ilumine, nos fortaleça e que possamos ter uma noite aprazível, uma vida saudável e plena de realizações sob a égide de Cristo. Obrigado. Muito obrigado.